Olá, minha amiga, meu amigo. Chegou a hora do nosso encontro nesta segunda-feira, dia 4 de dezembro. Hoje, a fila preferencial vai ser para os jovens, porque eu quero falar do Fallen, que já ganhou um troféu dentro da Fúria e foi lá na Finlândia, onde a Fúria ganhou pela última vez há 4 anos. Lá no Elisa Master Expo. A Fúria, com isso, vai para os 10 melhores do mundo nos games. E o Fallen está numa boa semana, né? Porque ele é do Palmeiras. Bom, um outro assunto. Em 1810, o príncipe regente João Maria de Bragança, que na história a gente aprende que era o rei João VI, mas ele ainda não era rei, ele estava aqui, Dona Maria estava viva ainda, a Rainha Maria I, porque depois a filha de Pedro I se tornou Maria II, e ele assinou a criação príncipe regente, ou seja, príncipe agindo como rei, a criação da Academia Real Militar, que depois virou Colégio Militar lá de Realengo e depois Academia Militar das Agulhas Negras. E eu também vou falar do patrono do Exército e do PSOL do Rio de Janeiro, que quer tirar a estátua do Duque de Caxias lá da frente do antigo Ministério da Guerra. E vou falar de outra espada, né? Além da de Caxias, a espada do Chaves, de uma espada que Bolsonaro ganhou hoje, a espada da liberdade, no dia em que, em 1865, Brasil, Argentina e Uruguai se uniram contra o Paraguai. Tomara que não haja agora a união dos venezuelanos contra a Guiana. Vou falar sobre isso também. Então vamos em frente, não esqueça de se inscrever e de fiscalizar a sua inscrição e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, gente, veja só, eu não vi fazerem essa conta. O referendo na Venezuela, o referendo de ontem, a Comissão Nacional Eleitoral disse que 95% disseram sim às perguntas. Não, tem uma pergunta que precisa de ser não, né? Que é recusando um dos tratados, o de Paris, um dos acordos, e aceitando o outro de 1966, que Lula chamou de 1965. Mas a grande pergunta era a última, se o povo concorda em tomar esse equívoco. 75% do território da Guiana. Então foi 95% de sim. Agora, quanto dá isso em relação ao eleitorado? Não dá metade. Sabem por quê? Total dos eleitores, 29.700.000. Total dos comparecimentos, 10.500.000. 95% desses dá 9.970.000. Sobre 20.700.000, temos 48% dos eleitores favoráveis a uma invasão da Guiana. Não deu maioria. Eu diria que é um resultado fraco. Queria o apoio maciço da população para justificar uma invasão. E olhem que foi voto confiável, né? O próprio Maduro mostrou isso, eu já falei ontem aqui. Maduro primeiro votou na urna eletrônica, apertou todas as respostas, sim, 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 não, sim, e apertou no outro botão que imprimiu o comprovante do voto. Aí ele foi lá na urna do comprovante do voto, depositou e ainda disse, deu uma gozada na gente. Disse assim, tem outros países que não usam isso, nós usamos, comprovante de voto. O voto ficar confiável. Bom, e aí
o presidente do Brasil, que é amigo do Maduro, o mesmo que havia recomendado aos amigos do Hamas que recomendassem ao Hamas e tal. Ele é amigo do Maduro, ele não precisa pedir para um amigo de Maduro. Ele é o amigo do Maduro na América do Sul. É só chegar lá e mandar: Maduro, sossega o facho. Só que ele ampliou isso. Ele falou em sossegar o facho, não disse para quem, mas depois deixou bem claro. Ele disse: espero que o bom senso prevaleça do lado da Venezuela e do lado da Guiana. O que é bom senso do lado da Guiana? É entregar 75% do território para não ter guerra? É o mesmo conselho que ele deu lá na Ucrânia e Rússia, que a Ucrânia devia entregar aquelas províncias de fala russa, de dinheiro russo, de etnia russa, entregar logo para o Putin, para não ter mais guerra. Bom, não queremos que a espada volte a produzir sangue na América do Sul. E hoje, eu fiquei sabendo que um amigo meu, lá de Serra, Espírito Santo, um cuteleiro, ele se chama ferreiro, o Álvaro Baiense Pereira. Ele fez uma espada, ele me contou dessa espada, ele juntou 3 tipos de aço, ele forjou esse aço, essa lâmina, a 1.300 graus, foi para o malho, para a bigorna, fez uma bela espada, cabo de madeira pau-brasil, e cada aço tinha um significado: família, pátria e liberdade. Juntou família, pátria e liberdade e fundiu. E hoje ele me contou, eu perguntei sobre essa liga, produziu o que? Ele disse: a lâmina verga e volta ao lugar depois. Muito simbólico. Se curva e tem a resiliência de voltar. Ele entregou essa espada, que ele chama de espada Pro Libertate, ao ex-presidente Bolsonaro hoje. Aí voltemos à espada. A espada de Caxias, que está lá no monumento na frente do antigo Ministério da Guerra, no Rio de Janeiro. O presidente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, Carlos Caiado, do PSOL, promulgou lei que proíbe monumentos de exaltação e homenagens a escravocratas e eugenistas. Eu vi isso na Gazeta do Povo, proposta por Chico Alencar e Mônica Benício, ambos vereadores do PSOL, que querem fazer uma eugenia sob o ponto de vista deles. Houve essa promulgação, porque a proposta foi aprovada em outubro, foi para o prefeito Eduardo Paes sancionar, mas ele ficou em cima do muro, não sancionou nem vetou. Passado o prazo, voltou para a Câmara, que promulgou. Então, mais detalhes aqui. Diz o projeto, segundo a Gazeta do Povo, fica vedado no âmbito do município do Rio de Janeiro manter ou instalar monumentos, estátuas, placas e quaisquer homenagens que façam menções positivas ou elogiosas a escravocratas, eugenistas, pessoas que tenham perpetrado atos lesivos aos direitos humanos, aos valores democráticos, ao respeito à liberdade religiosa e que tenham praticado atos de natureza racista. Não vamos mais aceitar, aí tem a vereadora falando, não vamos mais aceitar a naturalização e, pior, a exaltação de figuras que promoveram o racismo e o fascismo ao longo da história. Bom, fascismo ao longo da história eu acho que só depois do Mussolini, né? Que começou na década de 30 e acabou na década de 40. E hoje tem seus crimes atenuados pelo revisionismo praticado pela extrema-direita.
Desapareceu a direita, né? Só tem extrema-direita. Estariam na mira, diz a Gazeta do Povo, na mira da vereadora, estátuas do primeiro presidente do regime militar, Marechal Humberto Castelo Branco. Eu conheço um busto dele lá no Leme. De Duque de Caxias, acusado pela esquerda de facilitar a entrada de escravos no Brasil, e do Padre Vieira. Uau! O Padre Vieira tem estátua até em Lisboa, lá na frente da igreja de São Roque, cujo interior é o mais maravilhoso de Lisboa. Então, eu fico pensando, são os revisionistas da história. Eu queria ver, tirar a estátua equestre do Duque de Caxias, onde estão os restos mortais dele, da frente do Ministério da Guerra. É o revisionismo típico que aconteceu na União Soviética, mas em outros tempos. Isso foi lá na primeira metade do século passado. Aconteceu também já em meados do século, passando de meados do século, na China. Né? Então, são coisas... Escravocrata eram todos que viviam no tempo da escravidão, os que eram os donos. Né? Vai mudar a história como? Eugenia. De onde é que tiraram isso aqui no Brasil? Eugenia. Tem gente de todas as etnias querendo eugenia por razões de externalidades, né? Meu Deus. Bom, fica aqui o registro do que está acontecendo lá na Câmara de Vereadores. E só para encerrar, eu falei aqui para as rádios ontem, sobre filas de comerciários que tem que ir ao sindicato dos comerciários, no caso, né? Mas são todos sindicatos, para dizer que não querem pagar a tal contribuição assistencial. Olhem só essa fila, isso é de quinta-feira, repetiu-se quinta, sexta, sábado, com chuva, com sol, em Santa Cruz do Sul. As pessoas entram na fila, demoram 3 horas, dessa fila imensa, para ver, o sindicato quer ver se elas desistem, se elas concordam em pagar 6% do seu salário para o sindicato, né? Desde que foi extinto o imposto sindical. De Brasília, Alexandre Garcia.